Há sinais na vida que não gritam, apenas sussurram, como o som de um rádio antigo de madeira que aos poucos vai perdendo sua nitidez, mas continua tentando transmitir. Ainda funciona, mas cada chiado carrega um alerta silencioso. Assim também é o corpo do idoso quando se aproxima da sua fase mais delicada. Ele não anuncia o fim com trombetas ou dor repentina. Ele simplesmente começa a se recolher, com cansaços que não passam, com silêncios diferentes, com um olhar que aos poucos perde o brilho que sempre teve. Essa não é uma conversa sobre a morte, é uma conversa sobre a vida que antecede o fim. Sobre mudanças que chegam de mansinho, muitas vezes confundidas com o simples envelhecer, mas que escondem uma verdade mais profunda. Uma verdade que poucos têm coragem de olhar de frente, mas que precisa ser dita com delicadeza. O corpo começa a mudar quando está se preparando para ir. E essas mudanças, mesmo discretas, merecem ser compreendidas. Não para causar medo, mas para oferecer um último ato de carinho a si mesmo. Talvez você já tenha notado isso em alguém querido, ou até mesmo em você. Uma fadiga que não melhora, mesmo dormindo. Pequenos esquecimentos, mais frequentes. Um passo mais lento, uma vontade de ficar mais quieto. Momentos em que a alma parece preferir o silêncio. E aí, a pergunta que fica no ar, como um suspiro preso. Será que é normal? Ou é o corpo dizendo que está quase se despedindo? Há algo profundamente humano em reconhecer a fragilidade. E ao contrário do que muitos pensam, isso não é desistir. É um gesto de sabedoria, porque quando a gente entende o que está mudando, ainda há tempo de cuidar melhor. Ainda dá tempo de se aproximar mais dos que amamos. Ainda dá tempo de perdoar, agradecer, escutar e até sorrir pelas pequenas lembranças que aquecem o coração. Este vídeo é um convite à compreensão, à aceitação e à presença. Vamos caminhar por alguns sinais que o corpo dá cerca de 1 ano antes da partida. E a cada passo, vamos buscar enxergar não só a dor, mas também a dignidade, a verdade e o amor escondidos em cada mudança. Porque o fim pode estar se aproximando, mas enquanto o coração ainda bate, sempre existe a possibilidade de fazer as pazes com o tempo, com o corpo e com a própria história. O cansaço que não passa, quando o corpo avisa que está se recolhendo. Dona Lourdes sempre foi uma mulher ativa. Mesmo depois dos 70, ainda cuidava do jardim, varria o quintal, preparava o almoço para os netos nos fins de semana. Mas, de um tempo para cá, algo mudou. O corpo, que antes respondia com prontidão, agora parecia carregar sacos de areia nas pernas. Mesmo dormindo a noite inteira, ela acordava como se não tivesse descansado. Os braços doíam sem motivo e o simples ato de arrumar a cama virava um esforço cansativo. Era um cansaço diferente. Não era da alma nem do dia cheio. Era um cansaço que morava dentro, fundo, como se o corpo já não tivesse mais pressa de continuar. Esse tipo de cansaço não é igual ao de uma gripe ou de uma noite mal dormida. Ele vem silencioso, persistente e não respeita nem o descanso. O idoso sente que está sempre cansado. E essa sensação muitas vezes é confundida com preguiça, tristeza ou idade. Mas o que muitos não sabem é que quando o corpo começa a se preparar para se recolher, ele reduz sua capacidade de gerar energia. As células já não trabalham com o mesmo vigor, o metabolismo desacelera e até o coração bate com mais calma. É como uma vela que vai diminuindo a chama, devagarinho. Mas há também outro tipo de cansaço, aquele que vem da alma ferida, do peso das lembranças, das saudades que nunca foram ditas, das dores que ficaram guardadas por décadas. Por isso, é importante entender que nem todo cansaço vem do corpo. Há um tipo de exaustão que mora no coração e que rouba a vontade de viver, mesmo quando o corpo ainda tem força. A grande sabedoria está em saber diferenciar esses dois mundos. Às vezes, uma conversa sincera, um abraço acolhedor ou uma lembrança feliz podem trazer de volta uma faísca de ânimo. Outras vezes, o corpo realmente está dizendo que chegou o momento de diminuir o ritmo. E tudo bem.
Isso não é fraqueza nem derrota. É parte do ciclo natural da vida. Se você sente que está mais cansado do que deveria, mesmo sem motivo claro, ou se alguém próximo tem demonstrado esse tipo de exaustão constante, talvez seja a hora de ouvir com mais atenção. O corpo tem sua maneira de pedir descanso, e respeitar esse pedido é, acima de tudo, um gesto de amor e compreensão. No fim, cada cansaço carrega uma história, e mesmo o mais profundo deles pode ser acolhido com dignidade, carinho e presença. Porque enquanto ainda houver tempo, há também a chance de tornar os dias mais leves, mesmo que sejam os últimos. Silêncio nos músculos, a perda de força que ninguém quer perceber. Seu Zé foi caminhoneiro por mais de 40 anos, forte, resistente. Daqueles homens que pareciam carregar o mundo nas costas sem reclamar. Mas agora, aos 83, ele já não consegue mais abrir o pote de compota que a esposa deixa na geladeira. Subir os 2 degraus da varanda exige tempo e cuidado. Até segurar a xícara de café por muito tempo faz sua mão tremer um pouco. Ele sorri, tenta esconder, diz que é coisa da idade, mas por dentro sente que algo importante está escapando e tem medo. A perda de força muscular na velhice muitas vezes chega em silêncio. Ela não dá sinais evidentes de um dia para o outro. É como se o corpo fosse se apagando aos poucos, com uma delicadeza que, se não for percebida, vira fraqueza. Esse enfraquecimento tem nome, sarcopenia. Mas o que importa aqui não é o termo complicado. O que importa é que o corpo começa a perder sua base, seu sustento, e isso muda tudo. Coisas simples, levantar da cama, sentar no sofá, pentear o cabelo, se tornam tarefas desafiadoras. E quando ninguém percebe, o idoso começa a se sentir inútil, invisível, desnecessário. É nessa hora que muitos se calam, sentem vergonha de pedir ajuda, tentam disfarçar a dificuldade, e isso machuca ainda mais. Porque a força que falta nos músculos, às vezes, começa a faltar também no coração. A pessoa deixa de tentar, para de insistir, vai se encolhendo não só no corpo, mas também na vida. Mas é importante lembrar que o corpo responde ao que ele recebe. Mesmo na fase avançada da vida, o toque, o movimento leve, o simples gesto de alongar os braços com calma todos os dias pode reacender uma pequena chama de vigor. Não é sobre recuperar o que foi perdido, é sobre preservar o que ainda resta com dignidade. A perda de força não é apenas um processo físico, é um chamado para atenção, para presença, para cuidado. Quando um idoso já não consegue mais carregar uma panela ou abrir um armário, ele não está só perdendo músculos, está perdendo autonomia, confiança e muitas vezes a autoestima. E isso dói mais do que se pode imaginar. O corpo vai sim se recolhendo, e isso faz parte da jornada. Mas até o último dia, ele ainda pode ser respeitado, tocado, amado, porque a força que sustenta a vida nem sempre está nos braços ou nas pernas. Às vezes, está no simples ato de continuar, mesmo com menos. Isso também é coragem. A mente em névoa, lapsos de memória como espelhos do corpo. Dona Iracema sempre teve boa cabeça. Sabia de cor a data de nascimento de todos os netos, nunca esquecia o aniversário de ninguém e ainda recitava trechos inteiros de poesias antigas. Mas ultimamente ela vem se perdendo nas conversas. Começa uma história e esquece onde queria chegar. Vai ao quarto buscar algo e ao chegar lá, já não sabe o que procurava. Em alguns momentos, parece estar presente. Em outros, como se já estivesse em outro tempo, em outro lugar. E então, todos ao redor se perguntam, será que é apenas idade ou é algo mais? A mente do idoso não apaga de repente. Ela vai se cobrindo com uma névoa fina, quase imperceptível. Primeiro são os nomes que somem, depois as palavras, os rostos, os caminhos. E com isso, o idoso começa a perder não apenas a memória, mas a conexão com o agora. É como se partes da vida fossem se afastando, ficando mais distantes, mais difíceis de alcançar.
E isso pode ser profundamente doloroso, tanto para quem sente quanto para quem observa. Mas nem todo esquecimento é doença. Muitas vezes, o cérebro carrega emoções não resolvidas, lutos não vividos, arrependimentos silenciosos. E tudo isso pesa. O excesso de preocupações, a solidão, a ausência de conversas significativas, tudo isso pode embaralhar os pensamentos. O corpo sente e a mente responde. É como se a alma dissesse: preciso de descanso, preciso de cuidado. Manter a mente viva, então, é mais do que fazer palavras cruzadas ou tentar lembrar datas antigas. É oferecer afeto, presença, tempo de qualidade. É permitir que o idoso fale, mesmo que repita. É escutá-lo com paciência, mesmo que demore para se lembrar, porque cada memória resgatada é uma ponte que liga o presente ao passado. E cada esquecimento acolhido com carinho é um sinal de que ainda há espaço para o amor, mesmo quando as palavras fogem. A mente em névoa não significa fim, significa transição. E mesmo quando a lucidez começa a se esvaziar, a essência permanece. O afeto ainda faz sentido, a música ainda toca o coração, a presença ainda tem valor. Há caminhos emocionais que continuam abertos, mesmo quando os caminhos racionais já se apagaram. A memória pode falhar, mas o amor, quando é verdadeiro, continua servindo de bússola. E enquanto houver alguém que segure sua mão, o idoso jamais estará completamente perdido. A pele que afina, os olhos que perdem luz, sinais externos de uma energia que se recolhe. Há algo de profundamente poético na pele de quem viveu muito. Cada ruga carrega um capítulo da história. Cada marca é um retrato de tempos que não voltam. Mas, em algum momento, essa pele começa a mudar de um jeito diferente. Fica mais fina, mais sensível, como se estivesse se preparando para soltar o corpo, para se despedir. Os olhos também acompanham esse movimento. Perdem o brilho, não por falta de vida, mas talvez por já estarem olhando para dentro, mais do que para fora. Seu Arnaldo notou isso na esposa. Depois de quase 60 anos de casados, passou a observar que o toque dela parecia mais leve, quase transparente. Os braços deixaram de ter aquela firmeza de antes, e os olhos, os olhos, que um dia eram como janelas ensolaradas, agora pareciam carregar um véu suave, como se já vissem um mundo que os outros não viam. E ele entendeu. Não era desatenção. Era despedida lenta, era o corpo se recolhendo em silêncio. A pele, como fronteira do nosso corpo, sempre revela mais do que imaginamos. Quando ela se fragiliza, quando se rompe com facilidade, quando já não reage ao toque como antes, é porque lá dentro o sistema de defesa já está mais cansado, o sistema imunológico enfraquece e o corpo vai se tornando mais vulnerável, mais exposto. O mesmo acontece com os olhos, que refletem não apenas a saúde física, mas também o estado da alma. Mas há um detalhe precioso nisso tudo. Mesmo quando a pele já não tem a elasticidade de antes, mesmo quando os olhos parecem vagar, o toque ainda comunica. Um carinho leve, um cafuné ao entardecer, um abraço demorado, tudo isso ainda alcança o coração. O toque, mais do que palavras, tem o poder de dizer: eu estou aqui com você. Há pessoas que, ao perceberem essas mudanças, se afastam. Acham que já não adianta mais cuidar, que é só esperar. Mas é justamente nessa fase que o cuidado ganha seu significado mais profundo. Não para curar, mas para confortar. Não para mudar o rumo da história, mas para tornar o caminho mais terno, mais humano. A pele afina, os olhos perdem luz. E mesmo assim, ainda há beleza. Beleza no gesto, beleza no cuidado, beleza no simples fato de existir. Porque mesmo quando o corpo já começa a dizer adeus, o afeto ainda pode dizer: estou com você até o fim. E isso é tudo o que realmente importa. O apetite que desaparece, quando o corpo deixa de pedir o que já não quer mais. Há algo de simbólico no ato de comer. Desde os primeiros anos de vida, a comida representa mais do que nutrição. Ela é afeto, encontro, presença. Um café passado com cuidado, uma sopa feita com amor, o bolo que perfuma a casa no domingo, tudo isso alimenta o corpo, mas também a alma. Por isso,
Quando o idoso começa a recusar o prato, quando deixa de sentir fome, quando o sabor parece desaparecer, algo mais profundo pode estar acontecendo. Dona Leonor, aos 89, sempre foi de apetite firme. Gostava de um bom arroz soltinho, farofa com banana e dizia que a vida tinha gosto de doce de leite. Mas nos últimos meses, o prato voltou cheio muitas vezes. E mesmo diante de receitas que ela mesma ensinou às filhas, ela apenas olhava, suspirava e dizia que não tinha vontade. A princípio pensaram que era birra ou tristeza, mas com o tempo perceberam que era algo além. O corpo estava se desligando com suavidade. Quando o apetite desaparece, o corpo não está apenas rejeitando comida. Está sinalizando que já não deseja mais acumular. Já não busca energia para um amanhã. Está satisfeito. Está, aos poucos, dizendo que o tempo da abundância passou. E isso não é fácil de aceitar, porque a recusa de alimento, para quem ama, soa como recusa de vida. Mas não é. É só mais uma etapa do recolhimento. É importante entender que o sistema digestivo também envelhece. Os órgãos já não funcionam como antes. A mastigação fica mais difícil, a deglutição mais lenta, a digestão mais pesada. E o corpo sabe o que é, começa a selecionar o que vale a pena gastar energia para processar. Muitas vezes, ele prefere a leveza do jejum ao esforço da digestão. Mas há algo que nunca perde valor: o momento à mesa. Mesmo que o prato não seja limpo, mesmo que o garfo toque pouco a comida, a presença continua sendo alimento. Um lanche simples, compartilhado em silêncio ou entre lembranças, pode nutrir mais que uma refeição farta. O vínculo que se cria ao redor da mesa é, muitas vezes, o último laço que se mantém firme. O apetite pode ir embora, o prazer pela comida pode se apagar, mas o amor, esse ainda pode ser servido todos os dias. Num pedaço de fruta descascado com cuidado, num copo d'água oferecido com carinho, num pãozinho passado na manteiga ao entardecer. Porque quando o corpo deixa de pedir, o coração ainda pode agradecer. E isso também é forma de alimentar a vida. Sono quebrado, sonhos ausentes, a noite como espelho do fim. Há um silêncio muito particular que se escuta nas madrugadas dos idosos. Um silêncio que não é apenas externo, mas interno. A casa dorme, mas eles estão acordados. O relógio parece andar mais devagar. E o tempo passa arrastado, como se o corpo já não precisasse mais descansar para o amanhã. E então, a noite deixa de ser abrigo e passa a ser vigília. Um espaço onde a mente vagueia e os sonhos, outrora vívidos, já não aparecem mais. Dona Teresa sempre foi de dormir cedo. Tinha seus rituais, chá de camomila, oração ao lado da cama e a lembrança do marido, com quem dormiu por mais de 5 décadas. Mas agora, o sono vem aos pedaços. Ela acorda várias vezes, sem motivo. Olha o teto, sente saudade e às vezes até chora baixinho, sem querer incomodar ninguém. Diz que não sonha mais, que dorme como se o tempo fosse apenas um corredor escuro, sem fim, nem imagens. Essa mudança no sono não é incomum. Com o passar dos anos, o corpo já não produz os mesmos hormônios que embalam o repouso profundo. A melatonina diminui, o ciclo natural se fragmenta. Mas, além da biologia, há uma emoção silenciosa que paira no ar. O idoso começa a se distanciar do mundo dos sonhos porque talvez já esteja mais conectado com o que passou. E quando a vida vai se recolhendo, o futuro se torna um lugar menos acessado. O presente domina e o passado, esse sim, vira companhia constante. No entanto, há formas de acolher esse novo ritmo. Não com cobranças ou medicações, mas com escuta. Às vezes, uma conversa antes de dormir, uma música suave, uma memória compartilhada pode acalmar mais que qualquer remédio. Criar um ambiente de paz ao anoitecer é uma forma de dizer: você ainda é importante, mesmo quando o mundo adormece. E mesmo que os sonhos não venham mais com tanta frequência, o que fica são os sentimentos. Um toque nas mãos, um cobertor ajeitado, uma voz tranquila dizendo boa noite. Porque, no fundo, o que o idoso precisa nessas madrugadas não é apenas dormir, é sentir que ainda há alguém acordado com ele.
mesmo que em pensamento. A noite pode revelar o cansaço do corpo, mas também a beleza de uma presença que persiste. E mesmo quando os olhos já não fecham com facilidade, ainda é possível descansar na certeza de que a vida, com toda a sua delicadeza, continua sendo digna, mesmo nas horas mais silenciosas. Isolamento silencioso. Quando a alma começa a se retirar antes do corpo. Há solidões que fazem barulho, outras não. A mais dolorosa delas é a que chega devagar, quando ninguém mais repara. O idoso começa a falar menos, a evitar visitas, a responder com monossílabos. Não liga mais à televisão. Não pergunta pelos netos. Passa a maior parte do tempo sentado, olhando o vazio da janela ou a parede da sala. Não reclama, não chora, não pede nada, apenas vai se ausentando. E quem está por perto muitas vezes não percebe que essa ausência não é apenas social, é emocional. É a alma começando a se recolher antes do corpo. Dona Estela, por exemplo, sempre gostou de receber gente. Fazia café com bolo para qualquer um que aparecesse. Mas depois da partida do marido, foi como se as cortinas da casa e do coração tivessem se fechado juntas. As visitas diminuíram, os telefonemas também, e ela, com medo de incomodar, passou a se calar. Aos poucos foi perdendo a vontade de arrumar o cabelo, de vestir a roupa que mais gostava. E quando alguém perguntava como ela estava, respondia apenas, vou levando. Como se viver tivesse virado um esforço sem sentido. Esse tipo de isolamento é muitas vezes um luto antecipado. Não só por perdas reais, mas por tudo o que já não volta mais. A perda da autonomia, da relevância, da escuta. Quando o idoso sente que suas palavras já não importam, que sua presença é quase invisível, ele começa a se apagar por dentro. E isso pode acontecer mesmo em casas cheias, mesmo em almoços de domingo. Porque estar só não é apenas uma questão de companhia, é uma questão de vínculo, de ser visto, de ser lembrado com o coração. Mas há uma chave que pode abrir essa porta. Não é grande nem complicada. É feita de escuta, de presença sem pressa, de pequenos gestos que dizem, você ainda é importante para mim. Quando o idoso se sente verdadeiramente acolhido, mesmo que por breves minutos, algo dentro dele reacende. Um sorriso tímido, uma lágrima solta, um olhar que volta a brilhar. Porque mesmo quando a alma parece retraída, ela ainda escuta, ainda sente, ainda deseja se conectar. O corpo pode estar mais frágil, a mente mais lenta, mas o coração do idoso ainda anseia por laços. E mesmo quando tudo parece distante, uma simples palavra de afeto pode puxar de volta aquela alma que já pensava em partir. Às vezes, o maior remédio não está na farmácia, mas no aconchego de uma presença verdadeira. O isolamento pode ser um aviso, um pedido de socorro mudo, mas também pode ser interrompido, ainda que seja tarde, ainda que faltem forças. Porque enquanto houver vida, sempre haverá espaço para o reencontro, mesmo que seja só com um olhar, mesmo que seja só com um abraço. Quando o corpo deixa de se defender, quedas, infecções e sinais de colapso interno. Há momentos em que o corpo do idoso dá sinais que não podem mais ser ignorados. Uma queda repentina, uma infecção que se repete, uma fraqueza que surge sem explicação. Muitos acham que foi apenas um escorregão ou uma gripe passageira. Mas por trás desses episódios, existe algo maior acontecendo. O corpo está perdendo sua capacidade de se proteger. Está cedendo como uma casa antiga que começa a mostrar rachaduras nos cantos das paredes. Rachaduras que dizem, em silêncio, que a estrutura já não é mais a mesma. Seu Elias, que sempre foi firme nos passos, caiu 2 vezes em menos de 1 mês. Antes, ele saía para comprar pão na padaria do bairro. Agora, evita descer as escadas. A família ficou em alerta. As consultas aumentaram. Mas o que mais doía em seu Elias não era o machucado no braço. Era o medo de cair de novo, a perda da confiança no próprio corpo. E mais profundamente, o sentimento de que estava começando a deixar de ser quem sempre foi. As quedas, por menores que pareçam, têm um peso simbólico imenso.
É como se o chão deixasse de ser seguro, como se o corpo, antes firme, dissesse: não dou mais conta. Da mesma forma, as infecções que antes passavam rápido, agora demoram mais a ir embora. A febre assusta, a tosse não cessa, o apetite some de vez. Tudo isso revela que o sistema imunológico está cansado, que as defesas já não conseguem conter o que antes era facilmente vencido. Esses sinais não significam que tudo está perdido, mas indicam que o corpo está entrando numa fase de maior vulnerabilidade. E é aí que o cuidado precisa ser mais humano do que técnico, mais afetivo do que apressado. Não se trata de evitar a morte, mas de honrar a vida que ainda pulsa, mesmo que frágil. Uma fratura pode ser tratada com remédio, mas o medo de cair de novo só se cura com presença, paciência e a certeza de que ainda há quem segure a mão. Há estratégias simples que podem ajudar. Um ambiente mais seguro, iluminação adequada, atenção redobrada. Mas, acima de tudo, é o amor que protege. Quando o idoso sente que ainda tem valor, ele anda com mais confiança. Quando percebe que ainda é esperado, ele se cuida com mais esperança. As quedas e infecções não são apenas episódios isolados. São avisos de que o corpo já não quer mais lutar como antes, mas também são convites para olhar esse momento com ternura, com cuidado, com a delicadeza que a vida pede quando está prestes a se recolher, porque até o último segundo ainda há o que proteger. A dignidade, o afeto e o respeito por tudo o que já foi vivido. O silêncio do intestino, quando o segundo cérebro se cala. Pouca gente fala sobre isso, mas o intestino tem uma sabedoria que vai além da digestão. Ele sente antes do coração, ele reage antes da mente, ele adoece quando o corpo está cansado e se fecha quando a alma se cala. Há quem o chame de segundo cérebro, mas na verdade ele é como um espelho interno que revela tudo aquilo que muitas vezes não conseguimos nomear. Dona Elsa percebeu isso sem saber explicar. De repente, o intestino deixou de funcionar como antes. Dias sem ir ao banheiro, desconfortos, inchaços, uma sensação estranha de que algo estava parado dentro dela. O médico falou sobre alimentação, movimento, remédios, mas o que ninguém enxergava era o peso que ela carregava no peito, a saudade do marido, a ausência dos filhos, o medo de ser um fardo. Tudo isso estava ali, silencioso, dentro do seu corpo, e o intestino, em sua sensibilidade, apenas reagia. O intestino do idoso muitas vezes se cala antes de qualquer outro órgão. Ele para de trabalhar, não por preguiça, mas por tristeza. Ele se contrai não apenas por falta de fibras, mas por falta de emoção digerida. Quando a vida para de fluir lá fora, ele para de fluir aqui dentro, e é por isso que mudanças nessa parte do corpo nunca devem ser ignoradas. São sinais profundos de que algo dentro está pedindo ajuda, mesmo que em silêncio. Mas também há beleza nesse processo, porque o intestino, apesar de silencioso, é sensível ao cuidado. Ele responde ao toque leve na barriga, à massagem feita com ternura, a música suave ao fundo, a refeição servida com amor. Ele não quer apenas comida, quer ritmo, calor, vínculo, quer sentir que ainda há vida acontecendo. E quando esse sentimento desperta, algo se move novamente por dentro. Os alimentos certos ajudam, as caminhadas leves também, mas o que mais alimenta esse segundo cérebro é o afeto. Quando o idoso se sente amado, escutado, presente, o corpo começa a agradecer em pequenos sinais. E o intestino, que antes estava calado, começa a falar outra vez, não com palavras, mas com fluidez, com leveza, com movimento. O silêncio do intestino é um aviso sutil, mas poderoso, um chamado para olhar além do físico, para escutar o que o corpo tenta dizer quando já não tem mais forças para gritar. E quando esse chamado é ouvido com respeito, o idoso sente que ainda é inteiro, que ainda merece cuidado, que mesmo na fase final, ainda é possível viver com delicadeza e conexão. Olhar sem destino, quando a presença se desfaz devagar.
Há um momento em que os olhos, antes tão cheios de vida, começam a se perder no horizonte. Não é apenas a visão que falha, é a presença que se esvai aos poucos, como se o espírito estivesse lentamente se desligando daquilo que um dia foi o centro do mundo. O olhar do idoso, que se prepara para partir, não se fixa mais nas coisas do cotidiano. Ele se alonga, se dispersa, se torna mais contemplativo. E quem observa com carinho sente que ali já existe um início de despedida. Dona Geralda era dessas senhoras que olhavam nos olhos com firmeza. Quando conversava, era como se tocasse a alma do outro com o olhar. Mas com o passar dos meses, sua expressão foi mudando. Estava presente, mas distante. Parecia escutar, mas já não reagia da mesma forma. Os olhos vagavam pela janela, mesmo quando o céu estava nublado. E as pessoas começaram a perceber. Dona Geralda estava deixando de estar, não de viver, mas de se prender ao agora. Esse tipo de olhar que parece não ter mais destino não é falta de interesse, é profundidade. É como se o idoso começasse a visitar lugares internos que ninguém mais pode alcançar. Memórias antigas, amores guardados, fatos não resolvidos. É a alma organizando suas gavetas. É a vida revendo os próprios passos. Mas ainda há algo que alcança esse olhar. A espiritualidade. Mesmo quando tudo parece distante, uma oração murmurada, um canto suave, um trecho de versículo familiar ainda tocam, porque a fé habita lugares que nem o tempo consegue apagar. E nessas horas, o que mais consola é perceber que o espírito continua sensível, que mesmo quando os olhos parecem vazios, a alma ainda escuta. O poder da música também é imenso. Uma canção antiga, ouvida na infância ou na juventude, pode reacender lembranças que pareciam perdidas. Pode trazer lágrimas, sorrisos, até palavras que estavam adormecidas. É como se a melodia falasse direto com a essência, sem precisar da mente para traduzir. O olhar sem destino pode parecer ausência, mas é muitas vezes um sinal de que a presença está em outro plano, mais íntimo, mais sutil. E isso merece ser respeitado. O idoso que olha longe pode estar se despedindo com doçura, pode estar buscando sentido, pode estar aguardando apenas que alguém o olhe de volta com ternura e diga, mesmo sem palavras, eu estou aqui, pode ir devagar, estou com você. Ainda há tempo de fazer diferente, mesmo diante do inevitável. A morte nunca chega sem avisar. Ela se aproxima com delicadeza, com sinais sutis que, aos olhos atentos, revelam muito mais do que o fim. Revelam a oportunidade de um novo começo, não para o corpo, mas para a consciência. Cada cansaço que persiste, cada olhar que se apaga, cada passo que hesita, são convites à escuta, à presença, ao cuidado profundo. Talvez, ao longo deste vídeo, você tenha se lembrado de alguém querido. Talvez tenha se visto em algumas palavras. E se o coração apertou, se as lágrimas chegaram, não há o que esconder. É natural. Porque falar sobre a partida é, na verdade, falar sobre o valor da vida. Sobre como podemos tornar cada dia, mesmo os últimos, um ato de amor e dignidade. A vida na velhice não precisa ser um apagamento. Pode ser um recolhimento consciente, cheio de sabedoria, beleza e verdade. Ainda que o corpo se canse, a alma continua pulsando. E mesmo que a presença física vá diminuindo, o afeto pode se intensificar. Há tempo, sim, de cuidar, de abraçar, de ouvir o que nunca foi dito, de estar junto, não com pressa, mas com profundidade. Amar-se na fase mais frágil é um dos maiores gestos de coragem que se pode ter. Honrar o próprio corpo mesmo quando ele já não responde como antes. Celebrar as memórias, mesmo quando o presente se desfaz. Segurar a mão de alguém, mesmo quando as palavras somem. É nesses momentos que a verdadeira grandeza da vida se revela. Na delicadeza dos gestos, na bondade do olhar, na paz que só quem já viveu muito pode sentir. O que muda no corpo não precisa ser escondido. Pode ser revelado com respeito, acolhimento e luz. Porque enquanto ainda houver fôlego, ainda há chance de fazer diferente, de transformar a despedida em reencontro,
de tornar o fim um tempo de reconciliação com a própria história. A pergunta, portanto, nunca foi quanto tempo falta, mas sim, o que ainda posso fazer com o que resta? Que a resposta venha com calma, com fé, com amor, e que mesmo diante do inevitável, a vida siga sendo um presente digno de ser cuidado, até o último suspiro.